Fala pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao curso de SQL básico, onde eu vou estar passando para vocês os principais conceitos, principais sintaxes que vocês precisam saber para ter um nível de SQL básico, para vocês conseguirem fazer as suas consultas, as suas queries, conseguir estruturar tabelas em que vocês possam partir para fazer análises em Excel ou até puxar para uma análise em Python e assim por diante, né? Então aqui eu vou passar para vocês o conteúdo essencial de SQL que vocês precisam ter para ter um nível básico aí, conseguir se virar com algumas consultas, com algumas queries, conseguir estruturar a tabela para montar em dashboard e assim por diante, tá? E aí eu vou estar usando aqui o Databricks para estar ensinando vocês todos os conceitos de SQL e eu acredito que ao mesmo tempo vocês vão aprender aqui a plataforma em si, né? O próprio Databricks, que é uma plataforma que hoje é uma das mais famosas que é utilizada pelas empresas hoje, né? Muitas empresas que acabam abrindo vagas para analistas de dados, cientistas de dados, analistas de business intelligence e assim por diante. Elas pedem um conhecimento em Databricks, né? Outras pedem conhecimento em BigQuery ou assim por diante, mas o Databricks hoje ele é uma das principais ferramentas utilizadas aí no mercado, né? Então eu meio que vou juntar aqui dois aprendizados em um único curso, né? Que é o SQL e a própria plataforma do Databricks, né? E aí eu vou estar utilizando o Databricks Free Edition, né? Que lançou aí não faz muito tempo, que é a plataforma gratuita do próprio Databricks, onde a gente consegue fazer nossas queries, consegue utilizar Python, consegue criar dashboards aqui dentro do Databricks e assim por diante, beleza? Então essa aula aqui, ela vai ser uma aula mais relacionada à preparação do nosso ambiente, né, em que eu vou estar aqui mostrando para vocês como que vocês criam uma conta no Databricks Free Edition, né? E também eu vou passar para vocês a nossa base de dados, para vocês fazerem o download da base de dados, e eu vou mostrar como que vocês inserem essas bases de dados aqui dentro do Databricks. E aí a gente vai fazer os nossos primeiros testes, a gente vai criar a nossa primeira query para ver se está tudo funcionando da forma como a gente precisa, beleza? Então vamos lá, sem muita enrolação. Aqui eu já tenho uma conta minha, né, criada no Databricks Free Edition, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente cria essa conta para vocês criarem aí do lado de vocês, beleza? Então, se a gente vir aqui no Google e pesquisar por Databricks, vai aparecer esse primeiro link aqui, né, que é comece a usar o Databricks. Mas o que acontece? Com esse primeiro link, a gente vai estar indo para o Databricks padrão, né, que é o que as empresas utilizam, elas precisam pagar e assim por diante. Nós não vamos usar esse Databricks em específico, né? A gente vai usar o Databricks, mas é aquele Databricks Free Edition. Então, o que a gente precisa fazer? A gente volta aqui e pesquisa Free Edition, certo? É esse primeiro link aqui, né, Free Edition, do próprio Databricks mesmo, né? Vamos clicar nele. E aí, ele vai direcionar a gente para essa tela. A gente vai vir aqui, ó, no canto superior direito, Try Databricks. Então a gente clica aqui. E aí ele já vai passar aqui para a gente criar a nossa conta, se inscrever, ou enfim. Eu vou me inscrever aqui com o Google, né? Então vou clicar aqui nessa primeira opção. Tenho esse e-mail aqui de teste que eu vou estar utilizando. Vou vir aqui em continuar. E beleza. Aqui a gente vai, ó, ele dá a opção de trabalho, né? Que aí de fato a gente precisa pagar, ou para uso pessoal, né? Que aí aqui, ó, é free, né? Não tem nenhum tipo de cobrança. Então a gente vem aqui e seleciona Get Free Edition. Boa. Aí aqui ele vai dar pra gente botar o nome da nossa conta, né? Eu vou botar aqui o meu próprio nome, André Cru. Vou botar o meu país, Brasil, e vou dar o continue aqui. Beleza? Ele vai passar um desafio aqui pra gente. A gente precisa selecionar aqui a quantidade de pedras de acordo com essa imagem, então são duas, né? Vamos achar aqui, beleza, aqui são as duas, enviar. Beleza, verificação concluída. Aí só esperar carregar.
Boa. Aqui, já criamos a nossa conta, já estamos dentro da plataforma do próprio Databricks, né? Já tem todas as opções aqui para a gente utilizar, né? Então, é isso. Vocês já estão com a conta criada, a gente já consegue aqui fazer tudo o que a gente precisa. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar a nossa base de dados, tá? Eu vou deixar aí no link da descrição esse link de uma pastinha do meu Drive, tá? Que é, vamos ver aqui, curso SQL básico 2026 no Databricks, né? Essas são todas as bases de dados que nós vamos utilizar, tá? E aí o que acontece? Vocês vão acessar esse drive que o link está aí na descrição e vocês podem fazer o download de todas essas bases de dados aqui, tá? Só vocês selecionarem tudo aqui e clicar para baixar, que aí vai fazer o download delas, aí vocês podem salvar numa pasta que vocês acharem melhor, beleza? Eu já tenho todas essas pastas, todas essas bases aqui baixadas, então o que eu vou fazer? Eu já tenho elas aqui, e aí eu vou mostrar para vocês como que vocês sobem essas bases aqui no Databricks para a gente começar a fazer as nossas queries em cima dessas bases de dados, tá? Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, Connect Your Data, né? Tem aqui Upload Data. Vou clicar aqui. E aí, ó, ele vai dar aqui a opção para a gente procurar ou arrastar um arquivo aqui para a gente, né? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou arrastar esse primeiro para cá. Beleza. Aí ele vai pedir para a gente selecionar um catálogo. Vocês podem deixar aqui no próprio Workspace. Pode deixar no esquema default aqui. E aí pode manter com essa mesma nomenclatura aqui da tabela. List Customers Dataset. Tá? E aí ele vai carregar aqui um preview dessa base de dados, né? Então ele vai mostrar aqui como que é essa base de dados, quais são as colunas, vai mostrar as primeiras linhas e assim por diante. Então a gente tem uma coluna aqui de Customer ID, Customer Unique ID e assim por diante, né? Então é só a gente vir aqui e dar o Create Table. E aí eu vou explicar para vocês também como funciona essa base de dados, do que ela é, quais são todas as tabelas, o que cada uma dessas tabelas tem. Podem ficar tranquilos que vai ter toda a explicação detalhada dessas tabelas, tá? Então aqui ele está criando, né, essa nossa primeira tabela. Já criou, ó, ele direcionou aqui a gente para o nosso catálogo, né, onde a gente já tem aqui essa primeira tabela que nós criamos, que nós carregamos, né? E aí o processo ele vai ser o mesmo, né? A gente, para criar novas tabelas, o que a gente vai precisar fazer, tá? A gente pode vir aqui em Workspace, a gente vem aqui, ó, na verdade não, a gente vem aqui em Catálogo, vem aqui em Workspace, seleciona aqui o Default, né? Que é o esquema onde nós carregamos a nossa primeira tabela, que é essa daqui, né? O List Customers Dataset. A gente vem aqui em Create Table e aí a gente sobe a nossa próxima tabela aqui, né? Eu vou carregar essa daqui também, só para mostrar para vocês o processo. E aí ele vai fazer a gente vai precisar fazer toda aquela configuração de novo, né? Ó, mas aí nesse caso já vai estar aqui selecionado com o Workspace e o esquema que a gente já subiu ali, né? Então mantém o mesmo nome da tabela e dá aqui o Create Table, né? E aí vocês vão precisar fazer isso para cada uma dessas tabelas, tá? Eu não vou explicar, eu não vou fazer de todas aqui, porque eu já tenho todas essas tabelas carregadas na minha outra conta, né? Então é só vocês continuarem seguindo esse mesmo processo até carregar todas elas, né? Vem aqui, ó, catálogo, workspace, seleciona o esquema default, vem aqui em create, table, e aí vamos vir aqui e carrega a outra tabela, né? Podem seguir esse processo para todas elas. Eu não vou fazer porque eu já tenho aqui, né? Então eu já tenho aqui na minha própria conta do meu e-mail principal, né? Digamos assim, todas elas, e até também para não demorar muito aqui no vídeo. Então, depois que vocês carregarem todas essas tabelas, nós vamos fazer um teste para saber se está tudo funcionando da melhor forma possível aqui, beleza? Ó, tá vendo que aqui tem esses 3 tracinhos? Vamos vir aqui, e aí, aqui em SQL, a gente tem SQL Editor. Vamos clicar aqui,
que é onde nós vamos fazer todas as nossas queries de SQL, tá? Aqui eu já tinha uma carregada, mas aí eu vou tirar aqui. E aí, olha só, a gente vem aqui, ó, e clica nesse maisinho, New Query. Beleza. Essa daqui é a interface que a gente vai usar, né? Aqui é onde nós vamos escrever a nossa query, né? Query, quando eu falo, são as consultas de SQL. E quando a gente rodar a nossa query, a tabela, o resultado dela vai aparecer aqui embaixo. E aí vocês podem ver que aqui a gente tem todos os nossos esquemas, onde nós conseguimos ver quais são as tabelas que a gente tem, né? Então, no caso, o nosso está aqui, o meu está em um esquema diferente que eu criei, né? No de vocês vai estar default, tá? O meu vai estar em um work. Isso aqui é um ponto importante, tá? Mas aí, para fazer o nosso primeiro teste e ver se está tudo funcionando da melhor forma possível, vamos vir aqui, escrever select, aí a gente vem aqui e dá um asterisco, from, aí o que a gente faz? A gente pode vir aqui nessa tabela, ó, e vir nessa setinha. Tá vendo que ele mostra ali Insert Table Name? Vamos vir aqui e dar um clique, olha só, ele vai aparecer toda a tabela aqui, né, que é a tabela que está no Workspace. A minha, no caso, está o Work, na de vocês vai estar Default, tá? E aí o nome da tabela. Para rodar isso daqui, a gente tem duas opções. Ou a gente vem aqui, ó, e clica em Run All, nesse botão, ou a gente aperta Ctrl Enter, tá? Nesse caso aqui eu vou apertar Ctrl Enter. E aí ele vai dar aqui para a gente startar o computador que vai rodar essa query. Vamos vir aqui e clicar nessa opção. E aí ele vai executar. Aí é só esperar um pouquinho até ele startar o cluster que vai rodar e também ele executar o nosso código, a nossa query. E aí ele vai mostrar aqui o resultado nessa seção aqui de baixo, beleza? Boa, rodou aqui, olha só, a gente tem aqui a nossa tabela. E aí, o que acontece? Aqui a gente já escreveu a nossa primeira query, né? Vocês não precisam se preocupar ainda, pode só dar o select asterisco from aí na tabela, era só para a gente testar, mas basicamente aqui é a nossa primeira query de SQL, né? Nas próximas aulas eu vou sempre estar explicando a estrutura de cada uma das consultas, para que serve cada uma das coisas, mas aqui eu acho que já vale uma explicação inicial, tá? Em SQL, nós sempre vamos trabalhar com tabelas, né? As tabelas, elas vão sempre estar organizadas no nosso banco de dados ou no banco de dados da empresa que você trabalha. Aqui no nosso caso, a gente tem um banco de dados aqui do próprio Databricks, que é onde a gente subiu as nossas tabelas, correto? Então a gente tem aqui, ó, a tabela Customers Datasets, Geolocation, Order Items, Order Payments, cada uma dessas são umas tabelas. Então nós sempre vamos trabalhar com tabelas aqui no SQL. E aí nós sempre vamos selecionar as informações que nós queremos dessas tabelas, certo? Por isso que sempre nós vamos começar aqui com o select, né? Salvo em alguns casos, quando nós trabalhamos com CTS, em que nós não começamos com o select. Mas o select ele sempre vai estar presente aqui nas nossas queries. Então nós sempre vamos selecionar alguma coisa de uma tabela, certo? Então, select, a gente vai estar indicando que a gente está selecionando. O asterisco, o que acontece? Para a gente selecionar tudo que existe em uma determinada tabela, tá? Então aqui o asterisco a gente vai selecionar todas as colunas que existem na tabela e todas as linhas que tem nessa tabela, tá? Aqui o SQL, aqui o Databricks, ele limita em 1000 linhas, mas a gente pode desativar isso daqui e rodar de novo essa query, que aí ele vai selecionar todas as linhas que existem dentro dessa tabela. Olha só, a gente tem mais de 64.000 linhas dentro dessa tabela. E aí então a gente sempre vai selecionar alguma coisa, nesse caso o asterisco indica que a gente está selecionando todas as colunas e todas as linhas de uma tabela, tá? Caso eu não queira selecionar todas as colunas, como que eu faço? Eu posso indicar quais colunas eu quero selecionar. E aí é só eu escrever o nome de cada uma dessas colunas. Então se eu quiser selecionar só aqui o Customer ID e o estado desse Customer, o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó, Customer ID, vírgula, espaço,
customer state. Olha só, e aí Ctrl Enter, ele vai rodar e vai me retornar só essas duas colunas, beleza? Aí o que acontece? Eu sempre gosto de deixar as minhas queries organizadas, tá? Por isso que eu boto aqui um select, depois do select eu venho aqui, ó, e deixo, opa, abri o Copilot sem querer, e deixo identado, né? Tem gente que vem aqui e escreve tudo dessa forma, mas eu gosto de dar um tab aqui para ficar mais organizado. Tem gente que faz o seguinte, vem aqui, ó, e escreve só com espaço e deixa a query assim. Também vai funcionar. Não tem problema a forma como você organiza, a forma como você escreve, tá? Mas por questão de organização, eu prefiro deixar dessa forma, tá? Até porque depois, quando a gente começar a escrever queries mais complexas, a organização vai ajudar muito para a gente a entender o que a gente está fazendo e também para outras pessoas, né? Lembrem-se que as queries que vocês vão escrever no dia a dia de vocês, no mercado de trabalho, não vai ser só vocês que vão usar. Muitas vezes outras pessoas vão acabar usando também e vai facilitar se você deixar uma query organizada, tá? Então, basicamente aqui, nessa primeira aula era isso, tá? Eu queria mais mostrar para vocês como vocês criam a conta aqui no Databricks Free Edition, como que vocês vão baixar a nossa base de dados que nós vamos utilizar e subir aqui para o próprio Databricks, tá? E aí nós acabamos já testando, escrevendo nossas primeiras queries, beleza? Nas próximas aulas a gente vai entrar em filtros, nós vamos entrar em group by, em funções, nós vamos falar de CTS, de joins, tudo que a gente precisa para ter um nível um pouco mais básico até um pouco intermediário, que vocês consigam estruturar queries da melhor forma possível, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Fechado?